Mas eu começo o programa falando sobre oportunidade de trabalho. Com uma profissão que está cada vez mais em alta. Aí você fala assim, será que tem profissão em alta? Tem sim. Presta atenção, porque é uma boa informação para os seus filhos, sobrinhos, netos, para você que é jovem. A indústria de jogos eletrônicos. Gente, essa indústria movimenta milhões por ano. O mercado de trabalho vai se expandindo cada vez mais. E, contratando profissionais com formação bem específica, viu? Para os gamers profissionais, muito mais do que entretenimento e interação com os amigos, os jogos são uma profissão. E os pro players, como também são chamados, ganham dinheiro jogando e participando de competições, chegando a atingir uma renda de 3 a 20 mil reais por mês. Já imaginou você, Carlinhos, fazer mais nada, ficar o dia inteiro no sofá jogando videogame? Mas não pode ser mais ou menos, não, tem que ser fera. Tem que ser fera, tem que ser bom. Tem que ser bom mesmo. É o sonho dele? Gilson falou que é o sonho do Carlinhos. Oh, meu Deus do céu. Tem muita gente que tem esse sonho, Carlinhos, então tem que ser bom mesmo. Para saber mais sobre esse mercado de trabalho, eu recebo ele, que é diretor de eSports da Vivo, Lourenço Jung. Falei certo? Falou. Seja muito bem-vindo. Como vai? Ótimo. Um prazer te receber. Vamos sentar aqui comigo, Lourenço. Você é um desses que entende tudo de gamer. Exato. Você é um gamer. Sim, eu comecei lá atrás, quando meu pai deu o primeiro console pra mim, o primeiro videogame portátil também. Qual foi o seu primeiro videogame? Foi um Nintendo 64, então ainda era aqueles grandões que você já quer soprar, sabe, pra realmente funcionar. Você tinha, o quê, 3, 4 aninhos? Por aí, sim. Por aí. O que você jogava naquela época? Todos os jogos que a criançada jogava, né? Então, Mario, um Donkey Kong, esses jogos mais pro público mais infantil. E aí você foi evoluindo. Sim. Qual é o videogame mais moderno hoje? Qual é o que todo mundo que é fera, que é gamer, joga? Então, tem alguns. Então, você consegue... As maiores equipes, elas têm modalidades como o League of Legends, que é um jogo mais estratégico. O Free Fire, que acabou de ter uma final e um mundial no Rio de Janeiro, na Jones Arena, se eu não me engano. Então, bateu um público de 2 milhões de espectadores. Então, tem vários jogos, assim como no esporte tradicional, tem várias modalidades que você pode chamar a atenção e ser um atleta. Olha que máximo, gente. Muito interessante, mas eu brinquei ali com o Carlinhos, não é para qualquer um que joga mais ou menos. Tem que ser fera mesmo, Sim. né? Isso tudo, gente, exige muito estudo, muito empenho. A nossa equipe foi até uma escola que prepara programadores para saber mais de perto como é que está esse mercado. Depois eu continuo conversando com o Lourenço. Vamos acompanhar. O que antigamente era diversão virou profissão. Os games caíram no gosto dos brasileiros. O país tem 75,7 milhões de entusiastas e é o 13º maior mercado do mundo. Mas o que muitos desconhecem é que esse mercado é amplo. Os gamers, na realidade, que são aqueles que realmente jogam, acabam também impulsionando um conjunto enorme de mercados. Tanto daqueles que preparam os gamers para serem jogadores, hoje nós temos psicólogos especializados em acompanhar equipes de jogadores, como também na parte de produção do jogo. Então esse mercado vem crescendo muito exatamente porque nós temos hoje a possibilidade de qualquer um montar o seu próprio jogo utilizando o mínimo de recursos. A oferta de cursos universitários na área de jogos tem crescido bastante no Brasil, mas esse não é o único caminho para quem deseja ser um programador ou desenvolvedor de jogos. Outras opções são procurar cursos como engenharia e tecnologia da informação. Hoje nós temos um mercado que está inclusive deixando muitas brechas, porque todo mundo lembra principalmente do animador, lembra do modelador, lembra do cara que trabalha com desenho de contas, mas esquece que por trás disso tem a psicologia do jogo, que é entender como o jogador vai trabalhar, tem o sound designer, então engenheiros de som, profissionais que trabalham com a parte de som também, tem os artistas gráficos, que são aqueles que fazem as artes, por exemplo, de divulgação do jogo. Então nós temos hoje, tem também os testers, que são aqueles que vão testar o jogo, que ficam sendo pagos para testar o jogo, ver se está funcionando, se está legal, se está bacana. Então hoje nós temos um mercado gigantesco que está associado à produção de um jogo. O Vitor tem 18 anos, começou na escola de jogos como estudante e hoje é monitor. Eu sempre fui apaixonado por jogos, né? Eu jogo desde pequeno e quando eu vi o curso da Saga que tinha criação de jogos, foi aquele momento que eu falei, nossa, que legal, eu tenho que fazer isso. Eu fiz o teste para monitoria e eu tô aqui já vai fazer um ano. Segunda vez que eu tô na monitoria e tentando subir cada vez mais.
Bianca também sempre gostou de jogos. Está se aperfeiçoando para virar uma profissional da área. Eu nunca tive muito acesso a computador, mas eu sempre inovava em casa, inventava alguns jogos. Eu me vejo uma profissional, eu gostaria de trabalhar no ramo artístico mesmo, de design de games, produção 3D e até mesmo um futuro próximo virar professora. Eu sempre gostei desse ramo assim, de ensinar. Eu jogo bastante e todos os jogos que eu pratico, né, eu procuro saber como é feito para eu despertar mais ainda a curiosidade, para a gente dar um certo carinho mais ainda, principalmente quando a gente está trabalhando nessa profissão. Raul dá as dicas para quem quer começar nessa profissão. A primeira coisa é experimente, né? Eu acho que a coisa mais importante hoje para quem ingressar no mercado de jogos é experimentar. Por quê? Porque às vezes nós achamos que só podemos seguir por um caminho. E experimentando o processo de produção de um jogo, criando, desenhando, modelando, programando, eu consigo me descobrir. Descobrir que de repente eu tenho uma skill, eu tenho um talento para uma área desconhecida. Então passar pelas experimentações é o principal caminho para que você consiga entender onde investir. A partir dessa descoberta é investir mesmo, é gastar horas de estudo, de produção, desenvolver portfólio. Gente, é a coisa mais importante. Que máximo, é um mercado muito vasto, né? A gente não tem Sim. ideia. Você vê que você chegou, eu brinquei com você, se você jogava videogame não, mas assistindo ali, a gente vê que jogar videogame nem é um requisito para a Sim. pessoa trabalhar nessa área, né? Ela pode ser um artista, um psicólogo, um modelador, enfim. Exato, então tem toda uma equipe de suporte por trás de todos os setores, né? Então eu trabalho mais na parte do esporte, então por trás dos atletas tem uma equipe de psicólogos, tem uma equipe de nutricionistas, fisioterapeutas, que é muito importante. Então tem toda uma equipe de suporte e isso é só a parte do esporte mesmo, né? Da competição. Então, como acabou de mostrar, tem todo um mercado de criação de videogames que dentro dele tem milhares e milhares de empregos que você consegue entrar sem conhecer muito do videogame. Obviamente, se você gosta do que você faz, você sempre vai fazer com mais paixão, vai ficar muito melhor o seu produto. Então, tanto você pode trabalhar com a produção de videogames, com a criação de novos games, como gamer, aquele cara que joga. Exato. E que joga como esporte. Exato. E que precisa ter esse preparo por trás, coisa que a gente também não imagina. Sim, com certeza. Então, como eu disse, tem toda uma equipe por trás para você ser um atleta. Porque você realmente apesar de você não ter um esforço físico, você, nossa, eu vou ficar suando que nem um jogador de futebol. Não, mas você ainda assim passa 6, 8 horas treinando em uma estrutura toda preparada para você e você precisa ter todo esse apoio desses profissionais. Lorenzo, o que fez você virar profissional? O que pode fazer, para quem está assistindo em casa, essa transformação? Bom, eu acho que nem eu disse, minha paixão pelo videogame começou muito cedo. Então, na realidade, o videogame não era só um entretenimento. Era uma maneira de me conectar com a minha família. Então, meu pai, ele sempre jogou muito comigo e com meu irmão. Eu joguei muito com os meus primos. Então, a gente realmente encontrou no videogame uma maneira de realmente se conectar. Além de, obviamente, assim, a gente diversas atividades fora de casa, etc. Dentro de casa, para não ficar cada um no seu quarto, todo mundo ficava na sala, todo mundo ficava se divertindo junto. Olha que legal. E tem muita gente que só vê o lado contrário, e às vezes nunca nem se aproximou do filho para jogar videogame e fala, ele fica horas no quarto sozinho jogando videogame, vai jogar junto. Ó, que bom exemplo aqui da família do Lorenzo. Muito joia. E aí você resolveu virar profissional, como é que foi isso? Isso, exato. Então, para você entrar nesse mercado, é realmente você tentar colocar a sua cara e as pessoas verem seu talento. Então, você pode entrar, como eu disse, tem várias profissões que você consegue entrar. Eu trabalho mais na parte administrativa. Então, é como se fosse uma empresa normal. É uma empresa normal. Tem o CEO, tem os diretores, tem um manager. Então... Para quem quer ser um gamer, ele faz uma inscrição num campeonato, seria isso? Se você quer ser um atleta profissional, você tem que... Obviamente, você vai jogar muito bem e você vai se destacar nas filas ranqueadas, que a gente fala que normalmente você joga junto com uma equipe ou você joga sozinho. E você, através do seu talento puro, você vai se destacando, como é no futebol, como é no basquete. E até um olheiro, como
eu muitas vezes tenho essa função, acabo vendo você jogando e vejo, tá, esse cara tem talento, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, eu quero trazer ele para o meu time. Muito legal. Bom, o Lorenzo veio hoje através do CIE, que a gente recebe semanalmente. E o CIE, eu sempre falo aqui, gosto de ressaltar, faz a melhor ponte à empresa e escola que eu conheço. É um trabalho lindo, é um trabalho de ONG, é de amor, é de missão e tem feito diferença na vida de muitos jovens. Aí a minha pergunta é: existe mercado de estágio, aprendizagem nesse universo de videogame? Existe, com certeza. Então, muito do público que tem um interesse muito grande nesse mercado é um público mais jovem. Então, querendo ou não, o estagiário, muitas vezes, ele é a pessoa que a gente está procurando. Então, e ele também tem um interesse, ele não sabe exatamente como é que eu entro num time, que nem você mesmo perguntou. Então, plataformas como o CIE realmente te ajudam a te conectar não necessariamente a clubes, mas a desenvolvedores de jogos e empresas relacionadas a esse mercado. Qual é o curso que você acha que o cara que gosta dessa área deveria fazer? Bom, eu acho que vai depender muito de como você quer, qual imagem você quer criar para você mesmo dentro desse cenário. Então, para mim, principalmente, a administração é algo muito, muito interessante. Tá. Para você ser um CEO, um diretor, isso acaba te ajudando muito a você entender como funciona uma empresa, como lidar com pessoas, isso acaba ajudando muito. Mas depende muito de como você quer se destacar dentro do mercado. Essa parte que a gente pensa assim, para trabalhar com videogame eu tenho que fazer tecnologia da informação, eu tenho que fazer engenharia? Não necessariamente. Não necessariamente. Isso normalmente é muito mais ligado à questão de desenvolvimento de jogos, então criação de jogos. Obviamente, se você tem todo esse conhecimento, é muito interessante para... Você vai ter uma bagagem muito grande, mas não necessariamente você precisa fazer isso para entrar no mercado. Fantástico. Carlinhos, você que gosta de videogame, tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa pro Lorenzo? Pode mandar. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui dos meninos que jogam videogame? Eu tô achando interessantíssimo entender um pouco desse universo, porque para quem não joga videogame, principalmente as pessoas mais velhas de outra geração, fala assim, que vida boa, passa o dia jogando videogame, né? Sim. E vocês têm uma outra visão disso, quer dizer, abrindo oportunidade no mercado de trabalho. Quantos anos você tem, Lorenzo? Eu tenho 20. Olha aí. Super novo, né? Sim. E à frente da sua própria empresa. Sim, e o que exato. A sua empresa faz? Então, a Vivo Cage, atualmente eu sou o diretor de esportes, então eu sou uma espécie de cartola, né? Então, eu cuido da parte de contratação, etc., e projetos diretamente ligados a modalidades. Mas a Vivo Cage é um clube de esportes, então do mesmo jeito que você tem o Flamengo, você tem o Corinthians, você tem um clube que embaixo dele tem várias modalidades, então a gente consegue garantir uma estrutura para todos os nossos atletas. Perfeito. Vamos lá, tem perguntas aqui dos telespectadores. A Paula de Recife fala, meu filho passa o dia todo jogando no celular e no computador. Como faço para incentivar para ser um gamer? Então, eu acredito que muito dessa conexão vai muito realmente da família. Então, você ter o interesse pelo que o seu filho está fazendo, não só, ele está jogando, mas o que ele está jogando? Deixa eu entender um pouco mais do mundo dele. Esse tipo de incentivo, principalmente da família, ajuda muito ao jovem adolescente realmente entender o que ele quer. Mas aí se ele ficar ali só jogando, entender o que ele quer e não correr atrás... Porque o que ele faz? Ele faz contato com alguém? Como é que é isso? Como é que isso acontece? É realmente como é no futebol, então você acaba jogando, você se destaca num campo mais amador, acaba se juntando um time, um olheiro de um time mais profissional acaba vendo seu filho. Então, tudo mais ou menos funciona assim. Então, tem as filas ranqueadas, você joga sozinho, depois você entra num time amador. Tem toda uma progressão bem natural. E dá para jogar, por exemplo, com outras pessoas e ser olhado sem gastar dinheiro? Com certeza. Porque tem pai e mãe que fica desesperado, porque fala, meu filho está gastando um dinheirão para jogar online, para jogar com outras pessoas. Sim. Não, hoje em dia, os jogos competitivos, assim, grande parte deles são de graça. A maior parte do dinheiro que você vai gastar é com cosméticos. Então, coisas realmente só para justamente entretenimento. Então, você não tem um gasto muito grande. Tá. Você com um computador, com um celular, você já consegue realmente tentar virar um atleta. Perfeito. Próxima pergunta, Solange de Santa Catarina. O gamer é uma profissão do futuro? Todo mundo que joga pode ser um gamer? O que precisa estudar para ser um gamer? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Realmente para ser um gamer, você não precisa, para ser um pro player, né? Você não precisa ter uma faculdade, você não precisa fazer uma faculdade somente guiada a isso, porque não existe
atualmente. Só nos Estados Unidos acaba tendo uma ou outra, mas não existe. Para ser um pro player, você realmente tem que se dedicar e gostar do que você está fazendo. Que nem você disse no começo, você precisa ser muito bom, mas você vai se destacando. Então, se você realmente tem disciplina, tem dedicação e é realmente isso que você quer, você acaba buscando estudar o jogo e realmente crescer dentro dele. Existe desenvolvedor de jogos bons aqui no Brasil? Sim, existe. O Brasil ele tem um mercado de videogames assim, gigantesco. Como quase todos os mercados dentro do Brasil, falta muito pouco para ele realmente estourar. Então, a gente já tem faculdades, já tem cursos muito bons dentro do Brasil. E eu acredito que esse vai ser já é um dos grandes mercados brasileiros, mas é um mercado futuro muito grande. Legal. Próxima pergunta é da Jusilene. Ela está preocupada porque o filho dela joga Free Fire. Quer saber se tem algum perigo nesse jogo? Não, o Free Fire acaba sendo um jogo de celular, tem uma certa violência, mas ele acaba não tendo nenhum perigo assim para o seu filho. Justamente acaba sendo muito do cuidado que você tem e como você vê o videogame. Então, obviamente, se você ficar jogando 10 horas por dia sem cuidar de outras partes da sua vida, então como saúde, estudos, isso acaba sendo negativo, mas é justamente você conseguir explicar para o seu filho o porquê esses outros setores da vida são muito importantes. Perfeito, gente. Não adianta pensar que o videogame sozinho vai educar o seu filho, né? Ao contrário, faça a sua parte. E a gente sabe, ontem mesmo a gente falou sobre os fatores de proteção. Então, cuidar aí de todos esses fatores, a espiritualidade é um deles, as obrigações, o olhar social, para a gente construir um grande cidadão. Próxima pergunta. Com quantos anos você começou a jogar o seu gamer e como foi conciliar a carreira de gamer e a escola? Então, na realidade, eu comecei, eu acredito que tinha 17 anos quando eu realmente entrei no cenário, então eu comecei diferente de alguns atletas, eu não comecei como atleta, eu comecei como analista de uma equipe, porque tem uma comissão técnica por trás. Eu ainda estava no 3º colegial, mas, que nem eu venho repetindo hoje, o que foi mais importante foi realmente ter uma comunicação muito clara com os meus pais. Então, eu conversando com eles, falei, eu quero entrar nesse mercado, e eles me explicando, ok, perfeito, você pode fazer o que você quiser, só que você tem que cumprir certas metas, você tem que realmente se dedicar à educação, que é muito importante. E aí dava para conciliar? Dava, ser com gamer certeza. E a escola? Com certeza. Tirando boas notas? Sim. Muito bem. Adorei conversar com você, Lorenzo, conhecer um pouco mais sobre esse universo que pra gente às vezes é tão distante, né? Apesar do filho estar ali sempre jogando. Lorenzo Jung, ele veio através do CIE. O site do CIE é o www.cie.org.br. É o melhor caminho para você que quer trabalhar nessa área. Faça o seu cadastro no CIE, coloca lá nas observações que você tem vontade de entrar nessa área, né? Quem sabe pinta aí uma oportunidade para você. No Facebook oficial.cie, Instagram a mesma coisa, Twitter CIE_oficial. E tem o canal no YouTube Oficial CIE. Telefone 3003-2433. Muito obrigada, Lorenzo. Obrigado. Muito sucesso. E volte mais vezes para ir contando a evolução dessa profissão. Com certeza. Tá bom? Joia, né? Eu achei muito interessante. A gente não pode ficar de olhos fechados ao que está acontecendo. Senão a gente para, né? Eu falo sempre, a gente só para de aprender quando para de viver. Quando a gente não quer mais aprender, a gente está, fechando as portas. Então vamos continuar aprendendo, tá? Sempre com a mente aberta.